O café pode ficar isento de tarifas nos Estados Unidos, o nosso café. Essa é a tentativa que as empresas americanas estão fazendo. E o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que o governo de Donald Trump considera aplicar tarifa zero para alimentos que não são produzidos por lá. É o caso do café. Vamos falar desse assunto com o Marcos Matos, que é o diretor do Secafé. Marcos Matos, um querido nosso, sempre presente aqui. Marcos, você acordou mais animado hoje com essa possibilidade? Oi, Valteno, bom dia para você, muito obrigado aí pela oportunidade também. Olha, Valteno, vou ser muito sincero sempre com você e com todos os telespectadores, né? Essa a palavra do Lutnick, ele aparecia em todas as reuniões do setor privado norte-americano, com a National Coffee Association, com as empresas, inclusive que estiveram no Coffee Dinner Summit agora em julho. Então, para nós, já era amplamente sabido que ele falava nas reuniões sobre listas de exceções. Sempre foi feito isso, né, essa sinalização. Então, ele falar isso em público é muito importante, sem dúvida nenhuma. É um sinal, né, de que o governo compreendeu que taxar o café, taxar a laranja não vai reindustrializar o país, não faz o menor sentido nesse momento. Agora, é importante dizer que nós não estamos eufóricos, né, com essa notícia, porque a gente sabe também, e essa foi a visão dos nossos parceiros lá de fora, que a lista de exceção ela não substitui automaticamente a negociação bilateral, aquela negociação país a país. Então, o Brasil precisa e terá que ter essa oportunidade de sentar à mesa e negociar. Então, uma coisa não tende a excluir a outra. Então, a gente tem que ficar muito atento se a gente realmente vai ser incluído nessa discussão nesse momento, porque nós ainda não fizemos a negociação. Então, vamos aguardar um pouquinho mais. Vamos explicar para o nosso telespectador como é que funciona esse negócio de café do Brasil para os Estados Unidos. Eu tenho visto que os Estados Unidos dependem de cerca de um terço, se não me engano, das importações de café do Brasil. E que só uma rede lá, que é a Starbucks, 22%. É por aí os números mesmo? Essa é a dependência dos Estados Unidos do café brasileiro? Esses são os números corretos. A gente foi 33% do mercado deles o ano passado, e é importante que todos entendam que o café tem um poder de agregação de valor muito grande na economia americana. Cada $1 que os Estados Unidos gastam importando gera 43 dólares na economia. 1 para 43. 1,2% do PIB norte-americano se deve ao café. 2,2 milhões de empregos, 343 bilhões de dólares em faturamento. Então veja como para eles é tão estratégica essa relação. Mas, de novo, a gente tem uma questão geopolítica e a decisão ela é centralizada. Então, por mais que os secretários façam suas reuniões, seus comentários, é sempre uma decisão lá do Salão Oval da Casa Branca. Quanto que a gente paga hoje para poder entrar nos Estados Unidos, Marcos? Hoje nós não temos tarifas nos cafés verdes, nós temos sim uma tarifa no café solúvel, próximo de 10%, e é importante mencionar que de tudo que a gente exportou para os Estados Unidos, 80%, isso é arredondando dos últimos anos, né? 80% foram cafés verdes arábica, 10% cafés verdes canéforas, né, conilon e robusta, e 10% os nossos cafés solúveis, que, ou seja, é um mercado importante também para os cafés solúveis. Então, por exemplo, quando a gente fala no impacto para a economia americana, nós estamos falando desde o momento que o navio pega esse café e leva, quer dizer, você já tem funcionários, você já tem o porto, esse café chega certamente em sacas, ele vai para a indústria, ele é moído, torrado, moído, enfim, tudo isso gera emprego lá. Você tinha falado dos números aí do café nos Estados Unidos? Exatamente isso. E veja bem, né? A gente exporta containers de café, com sacas, com bags, e tudo isso vai ser processado na indústria. E o café tem novas formas de preparo. 76% dos americanos tomam café. Quando a gente falou da polêmica do custo do ovo para o consumidor, que foi um assunto nacional dos Estados Unidos, 10% da população comeu ovo no dia anterior. E no caso do café, 76%. Veja o impacto que seria e que é ao consumidor, colocando restrições do maior exportador. Porque se de um lado o Brasil é insubstituível do ponto de vista de exportação, e Estados Unidos é insubstituível do ponto de vista de consumo. O Brasil tem características únicas de corpo, doçura, acidez, por isso que ele participa dos blends de uma forma tão relevante assim. É majoritário nos blends, e a gente também vende como origem única.
Então, e os estoques no mundo hoje estão nos níveis mais baixos desde 1990. A gente tem uma expectativa de 2026, ou fim de 25, recuperar um pouco desses estoques, mas não é a realidade agora. Então, nós temos um cenário muito complexo e o café é só uma das peças desse grande xadrez geopolítico. Pois é, nós estamos aí com a colheita avançando no cinturão, né? Então, aí Minas Gerais, São Paulo e o Porto de Santos. Como é que estão as sacas de café lá? Estão esperando isso? Estão embarcando? Como é que está, Marcos? Olha, Santos tradicionalmente representa entre 75% e 80% de todos os nossos embarques. Soltamos ontem um relatório que é o Detention Zero, DTZ, mostramos que 340 mil sacas deixaram de ser exportadas por falta de capacidade, isso que a gente já está com níveis mais baixos de exportação, porque a colheita acontece, e nós estamos vivendo na exportação um período de entre-safra, porque até a nova safra entrar nas estatísticas de exportação de forma significativa é a partir de agosto, ou seja, nos próximos meses nós vamos ter essa entrada da nova safra, que tem seus desafios, não pelo Conilon, mas pelo Arábica, e a gente deixando de exportar 340 mil sacas no mês passado, 1 bilhão de dólares bilhão de reais que nós deixamos de receber na receita cambial e gerou milhões de reais em prejuízo para o setor exportador. Então, a logística é o nosso dever de casa e as discussões geopolítica é uma parte do dever de casa e outra parte essa complexidade muito grande que a gente tem vivido e depende de outras personalidades e vaidades e interesses comerciais. No que depende da gente, nessa questão de logística, onde é que está pegando? É o esgotamento da capacidade portuária brasileira? Sem dúvida nenhuma, Valteno. Esse é um problema gravíssimo que o Brasil enfrenta por não ter olhado para a nossa infraestrutura nas últimas décadas. Esse não é um assunto de um ano para outro. O agronegócio cresce e a gente precisa crescer, a economia espera por isso, a segurança alimentar global espera por isso, depende disso, e a gente tem aquela mesma infraestrutura de décadas e décadas atrás. Então, como suportar? Porque quando a gente fala de café, a gente tem que pensar que vários outros produtos se exportam em containers. Por exemplo, né, a gente tem açúcar por container, uma parte vai, arroz, tabaco, madeira, celulose, nós temos os containers refrigerados. Então, a gente tem uma demanda que é crescente. O algodão, e o Brasil se tornou o maior exportador do mundo de algodão. Então, nós temos toda essa dinâmica global muito grande demandando os nossos produtos. A nossa capacidade se manteve. E da época da pós-pandemia, desde a pandemia da pós-pandemia, as empresas de navegação compraram novos navios para dar resposta àquela crise de suprimentos. E esse grande investimento de navios foram navios grandes, que de 24 mil containers, 28 mil containers, que não chegam, não têm capacidade de entrar no Porto de Santos pela falta de capacidade de recebimento, pelo calado e pelas áreas de manobras, porque é um porto não é de alto mar, né? Ele tem ali a sua baía, então não há capacidade para essas novas embarcações. E as antigas, que são menores que entram, uma hora vão ser descartadas. Então a gente fica um pouco, né, fora desse mapa da logística mundial. Então olha o risco que nós estamos. Nós temos que olhar para dentro e a infraestrutura brasileira tem que estar no orçamento do Congresso Nacional, com a Frente Brasil Competitivo, Frente Parlamentar da Agropecuária. A gente precisa urgentemente de uma mobilização nacional em prol da infraestrutura brasileira. Ontem, o ministro Fernando Haddad falou que está com esperança de que a inflação baixe em função dessa sobra de produtos. Aí uma colega perguntou para ele, mas isso não é um custo muito alto para a produção? Então, muita gente acha o máximo o café cair de preço, a manga cair de preço, mas agro não é só essa safra que está sendo colhida, é a safra que virá no próximo. Não é uma visão um pouco apressada e até mesmo equivocada da autoridade econômica? Olha, Valteno e todos os nossos telespectadores, nós sabemos que isso é realmente muito equivocado, porque o produtor precisa vender o seu produto. Então, veja aqueles produtos, por exemplo, perecíveis, como vai ser a compra da nova safra, a liquidez de tudo isso. E a gente sabe, né, que isso mexe com a taxa de câmbio, e a volatilidade na taxa de câmbio resulta em inflação. E a gente sabe que só do anúncio do tarifaço, o investimento estrangeiro direto por parte dos Estados Unidos para o Brasil já foi menos da metade. Ou seja, a gente tem menos dólares entrando para investimentos no Brasil.
Então, com certeza, a inflação, na verdade, ela pode ser puxada mesmo para cima e não para baixo, porque a gente tem um componente para baixo e tem um componente para cima, e o risco Brasil aumenta perante investidor estrangeiro. Então, veja, a gente tem que trabalhar de união, nós colaboramos, sim, com o governo, o comitê de crise, o comitê negociador, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas agora é a hora de a gente priorizar a negociação. A gente não pode se iludir com a página 1, né? A gente tem a página 2 desse livro, a 3 e a 4, e quanto mais tiver restrição ao fluxo do comércio e aos investimentos no país, com certeza o Brasil vai ser muito impactado e nós não queremos nada disso. A gente quer aumentar as nossas vendas, agregar mais valor, produzir com sustentabilidade, com qualidade, atendendo o nosso mercado interno e o nosso mercado externo. Lembrando que preços são ditados internacionalmente pelas bolsas de mercadorias que olha a oferta, a demanda e a harmonia desses mercados. Marcos, para encerrar a sua participação aqui, então a gente está a 48 horas de entrar em vigor. Essa sinalização do secretário de Comércio não foi diretamente ao Brasil, mas fala de produtos que nós, enfim, que a gente é craque aqui, comeu café. Então eu queria que você tivesse um minuto a mais para dizer da sua expectativa e o que pode acontecer. Bom, nossa expectativa é de que nada disso vai substituir uma negociação. A gente tem que seguir em união. Os nossos parlamentares, senadores estão lá. Temos que torcer para que eles consigam, sim, abrir o diálogo e em que em algum momento, e que isso não seja muito à frente, o mais breve possível, que a gente tenha assim uma negociação, que os interesses sejam colocados na mesa, interesses sempre econômicos e não políticos, e que a gente ache sim um denominador comum. O Brasil tem interesse, obviamente, de explorar suas terras raras, precisa de grandes parceiros para isso. A gente tem uma questão energética para discutir com os Estados Unidos, a gente tem superávit com eles, então a nossa expectativa é de que haja negociação e a gente trabalha em harmonia com os nossos importadores para que isso aconteça de fato, sempre internamente com as nossas autoridades, com os nossos ministérios, com o nosso governo e internacionalmente com os nossos parceiros. A gente quer a harmonia e a negociação e esperamos sim que, caso esse tarifaço de fato entre e prejudique nossas exportações, que a gente conviva por um espaço de tempo muito curto, conseguindo fazer a negociação bilateral, aproveitando as listas de exceção, e aí sim os produtos mais estratégicos brasileiros ali sejam adequados e tenham competitividade perante os nossos concorrentes. Essa é a nossa expectativa, é para isso que nós estamos trabalhando, e o produtor saiba que o Secafé é parceiro nessa batalha. Mais essa, né, Valteno? Essa, Marcos Matos, diretor da Secafé, os canais AgroMais e Terra Viva agradecem seus esclarecimentos aqui e continuamos juntos aí como parceiros. Um grande abraço. Muito obrigado, contem sempre com o Secafé.